Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vídeo em resposta a um dos comentários que eu recebi recentemente, sugerindo que eu fale para vocês um pouco sobre as consultas de psicoterapia, como que funcionam essas consultas. Então eu vou começar falando a respeito da primeira consulta, que é também chamada de entrevista psicológica. A entrevista psicológica é, na verdade, um primeiro encontro do cliente com o terapeuta, em que o terapeuta vai investigar um pouquinho da vida do cliente e dos motivos que o levam até a terapia. Nesse encontro, na verdade, o terapeuta vai fazer já um primeiro acolhimento do caso e possivelmente já dá para ter um pouquinho de noção de como aquela psicoterapia pode caminhar. Não no sentido de já saber exatamente o que vai ser feito, mas no sentido de como aquele terapeuta pode começar a trabalhar aquele caso, mesmo que esse processo vá se modificando com o tempo. Nessa primeira consulta, o psicólogo também vai combinar com o cliente as questões de pagamento, frequência de atendimento, enfim, o funcionamento mesmo da terapia. É muito importante nessa primeira consulta já haver uma transparência de um para o outro, porque esse é um começo de um vínculo terapêutico que vai se fortalecer ao longo das próximas consultas. Nesse primeiro encontro, também é muito importante o terapeuta colocar as questões do limite, as questões de contato de urgência, disponibilizar um contato para momentos emergenciais do paciente, porque o psicólogo precisa estar disposto a isso, né, na nossa profissão. É importante ressaltar que essa primeira consulta pode ser apenas uma consulta no final das contas. Pode ser que o terapeuta decida não continuar aquele caso. No caso da psicologia, não é só por uma questão de especialização, porque a psicologia trata de questões muitas vezes pesadas e o psicólogo precisa estar realmente disposto, realmente preparado, implicado para lidar com aquilo ali. Senão vai ficar muito difícil poder acompanhar o caso se ele, por exemplo, tiver uma proximidade muito grande com aquela questão e, por exemplo, não conseguir separar aquelas questões do paciente das próprias. Lembrando que o psicólogo também é gente, então essas questões de subjetividade são delicadas. O psicólogo precisa estar disposto e precisa estar preparado, precisa estar realmente disponível a trabalhar aquilo ali. A entrevista psicológica nem sempre dura só uma consulta. Na verdade, esse funcionamento da entrevista, eu não gosto muito de nomear como entrevista psicológica, porque dá a sensação de que é uma lista de perguntas e não é bem assim. É um primeiro encontro. Eu gosto de chamar desse modo, primeiro encontro. Esse modelo de primeiro encontro, que tem um pouco mais sim de perguntas, um pouco mais de um conhecer a primeira vez, né? Aquele paciente, dura às vezes 1, 2, 3 sessões, até de fato o processo terapêutico se iniciar realmente, que é o que a gente começa a trabalhar como uma análise, né? Que é a gente poder trabalhar com as questões que estão sendo trazidas e colocar aquilo em questão, colocar aquilo em análise juntos, coletivamente.